O tema que me foi dado para falar na manhã de hoje diz respeito à ação rescisória no novo Código de Processo Civil. Olha, falar sobre ação rescisória num prazo de 30 minutos era bastante difícil. Falar sobre ação rescisória agora no tempo que foi diminuído para 25 minutos é tarefa ainda mais difícil. Então, eu resolvi, na verdade, fazer um corte aqui no tema para dizer, em cima do seu núcleo da ação rescisória, o que seria mais importante à luz do novo Código de Processo Civil. Então, eu resolvi colocar, como eu faço uma classificação para a ação rescisória dentro do Código, dada a hipótese de cabimento em termos de decisão, em termos de motivos rescisórios e em termos de prazo, escolhi um tema de cada, ou dois temas de cada pressuposto para cabimento da ação rescisória, para discutir aqui hoje com vocês. Nós todos sabemos que a ação rescisória é uma ação de competência originária dos tribunais e é uma ação que, na verdade, tem, de certa forma, um amparo constitucional, se não pelo cabimento, pela regra de competência que é dada pela própria Constituição. Segundo o artigo 102, 1 da Constituição, a ação rescisória é um mecanismo próprio para impugnar as decisões do Supremo Tribunal Federal que estão alcançadas pelo trânsito em julgado. Segundo o artigo 105, 1 da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar as ações rescisórias dos seus julgados. Segundo o artigo 108 ou 109 da Constituição, compete aos tribunais regionais federais processar e julgar as ações rescisórias dos juízos de primeiro grau da Justiça Federal e também dos tribunais regionais federais. E o artigo determinado dispositivo da Constituição delega à Constituição do Estado ou ao regimento interno a competência para os tribunais dos Estados processarem e julgarem as ações rescisórias dos seus julgados e dos julgados de primeiro grau. Então, a primeira ideia que nós podemos ter é que a ação rescisória ela tem, de certa forma, um rescaldo, ela passa por alguma parte da Constituição. Se a gente não pode dizer que a ação rescisória é uma ação tipicamente constitucional, como é a ação direta de inconstitucionalidade, a ADPF, assim sucessivamente, a gente pode, de certa forma, dizer que a ação rescisória ela tem ali uma ligação estreita com a Constituição e, até por isso, talvez, um diploma infraconstitucional jamais poderia suprimir essa ação do sistema. Bom, essa ação do sistema, ela tem, assim, três situações para que ela possa ser estudada em termos de cabimento. A primeira ideia que a gente tem que ter é que a gente precisa ter uma decisão transitada em julgado. Em segundo lugar, a gente precisa buscar algum motivo rescisório, alguma causa que dê justificativa à desconstituição da decisão transitada em julgado. Em terceiro lugar, nós precisamos ficar atentos ao prazo para o manejo dessa ação rescisória, que, em regra, em tese, é de 2 anos. Eu gostaria de falar um pouquinho, então, da expressão decisão transitada em julgado. Segundo o artigo 966 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida. A hipótese está lá no artigo 966, caput, a decisão transitada em julgado. O caput do artigo 966 é muito superior ao caput do artigo 485 do Código Revogado. O Código Revogado falava o seguinte, que a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida. O Código substituiu, portanto, a palavra sentença por decisão. Sentença, como nós lemos dentro do Código de Processo Civil, é o pronunciamento típico do juízo de primeiro grau. Decisão é um sentido gênero, que compreende também a palavra sentença, mas compreende também outras decisões, além da sentença.
compreende a palavra acórdão, compreende também a decisão interlocutória e compreende ainda a decisão unipessoal de membro do tribunal, seja ele relator, seja ele presidente do tribunal, na função jurisdicional, na função de julgar, na função de dar uma decisão, de proferir uma decisão. Muito bem. E o Código vai além e fala o seguinte, bom, decisão de mérito transitada em julgado. Bom, o que é uma decisão de mérito transitada em julgado? Decisão de mérito é uma decisão que está ali alinhada nas hipóteses do artigo 487 do Código de Processo Civil. É a decisão que acolhe ou rejeita o pedido ou a reconvenção e também as outras hipóteses de decisão que homologa a transação, que homologa a renúncia do direito sobre o qual se funda a pretensão ou da renúncia à própria pretensão. Essas são hipóteses de decisões de mérito. O que o Código aqui, no caput do artigo 966, está a falar são aquelas decisões que acolhem ou rejeitam o pedido. Decisões que acolhem ou rejeitam o pedido, seja ela sentença, seja ela acórdão, seja ela decisão interlocutória, podem ser objeto de ação rescisória se transitadas em julgado. A expressão transitada em julgado é muito importante e não se confunde com uma outra expressão, que é a expressão coisa julgada. Uma coisa é trânsito em julgado, outra coisa é coisa julgada. Coisa julgada é a qualidade de uma decisão de mérito, transitada em julgado. Trânsito em julgado significa dizer um esgotamento marco temporal dentro do processo. Ou seja, findou-se a hipótese de recurso dentro do processo ou findou-se uma hipótese de revisão obrigatória da decisão dentro do processo. Trânsito em julgado é inexistência de recurso, seja porque não cabe, porque o sistema não mais permite, ou seja porque o recurso não foi voluntariamente interposto pela parte, né? Ou ainda, o trânsito em julgado pode se dar porque a sentença não está obrigatoriamente a ser revista pelo tribunal de segundo grau de jurisdição. Isso é trânsito em julgado, não é? Agora, a expressão decisão de mérito mais trânsito em julgado atrai a expressão coisa julgada. Decisão de mérito mais trânsito em julgado, aí sim nós temos a expressão coisa julgada. A primeira situação que nós temos que ter claramente aqui definida é que uma coisa é coisa julgada, outra coisa é decisão transitada em julgado. Muito bem, sempre se afirmou que a ação rescisória servia para desconstituir uma decisão de mérito transitada em julgado. Isso, de fato, é verdade e continua a ser verdade. Basta ver o que diz o artigo 966 do Código de Processo Civil. Então, sempre se afirmou, de outro lado, que a ação rescisória seria o mecanismo típico e único para desconstituir a própria coisa julgada. Isso é verdade, continua sendo verdade, mas o Código acrescenta, a ação rescisória hoje, ela não serve somente para desconstituir a própria coisa julgada, ou seja, uma decisão de mérito transitada em julgado. A ação rescisória ela ainda serve para desconstituir decisões que não são revestidas pela autoridade da coisa julgada. A ação rescisória, segundo o parágrafo segundo do artigo 966, incisos 1 e 2, também possibilita a rescisão de decisões processuais, decisões, portanto, que não são de mérito. A primeira hipótese que o artigo 966, parágrafo 2º, inciso 1, diz é a seguinte, que a ação rescisória também pode desconstituir decisões que, embora não sejam de mérito, obstam a propositura de uma nova ação. Bom, nós conhecemos diversas decisões que não são de mérito e que ainda assim obstam a propositura de uma nova ação. Basta a gente pensar, por exemplo, numa decisão em que o juiz profere acolhendo a objeção da coisa julgada. Então, o autor propõe uma ação, o réu alega a objeção da coisa julgada e o juiz acolhe a objeção da coisa julgada. Essa decisão transita em julgado. Essa decisão transita em julgado. Essa decisão, ela é uma decisão que não é uma decisão de mérito.
A decisão que tem ali a sua situação própria no artigo 485 do Código de Processo Civil, a decisão sem a resolução do mérito. Essa decisão, embora seja sem a resolução do mérito e transitada em julgado, ela não permite a repropositura da ação, por força do próprio artigo 486. O artigo 486 é claro, assim, o autor não pode promover novamente a ação se anteriormente houve uma sentença que acolheu a objeção da coisa julgada. Ora, imaginem vocês que o juiz acolha a objeção da coisa julgada de forma errada. Ou seja, não era a hipótese de coisa julgada, não existia coisa julgada anteriormente formada. O juiz analisou a situação errada, a causa de pedir era diferente, o pedido era diferente, as partes eram diferentes, não é a mesma coisa. O que o sujeito pode fazer? De acordo com o artigo 966, parágrafo 2º, inciso 1, ajuizar a ação rescisória por expressa violação à norma jurídica. Não havia hipótese de se acolher à coisa julgada na situação. A outra hipótese, e uma hipótese bastante importante, é a hipótese da decisão de inadmissibilidade do recurso. Segundo o novo Código de Processo Civil, é possível ainda que a ação rescisória se volte contra uma decisão que não admita um determinado recurso. Então, vamos dizer o seguinte, em um determinado processo, o juiz profere a sentença. E essa sentença, ela é contrária ao autor. O autor, contra essa sentença, naturalmente, pode interpor o recurso de apelação. Pois bem, o recurso de apelação, segundo as regras do Código, exige o recolhimento de um determinado preparo. O autor vai lá e prepara o recurso. A apelação ela chega ao tribunal, o relator ele começa a folhear a apelação para ver se estão presentes os requisitos de admissibilidade da apelação. Ele começa a analisar a apelação e não observa que está ali o preparo, embora o preparo tenha sido regularmente feito. Ele observa que não está ali o preparo, manda intimar a parte a recolher, a parte, por algum motivo, explica que o preparo já foi recolhido, e o relator, simplesmente de uma forma desatenta, nega seguimento à apelação, não conhece da apelação por entender que ali a apelação não estava preparada. Pela regra do artigo 966, parágrafo 2º, inciso 2º, é possível que o autor ajuize a ação rescisória contra essa decisão do relator que inadmitiu a apelação por falta de preparo. Porque, embora tenha sido declarada a falta do preparo, o preparo estava recolhido. Foi um erro de fato cometido pelo relator. Ele considerou inexistente um fato efetivamente existente. Ele considerou inexistente o preparo, mas o preparo estava recolhido ali. Essa é uma hipótese que hoje, expressamente pela lei, se autoriza o ajuizamento da ação rescisória. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui claramente formado é o seguinte, é que a ação rescisória, ela serve para desconstituir a coisa julgada, isto é, decisões de mérito transitadas em julgado, mas a ação rescisória, pelo atual modelo do Código de Processo Civil, também serve para desconstituir decisões que não são revestidas pela autoridade da coisa julgada material. Primeiro, aquelas decisões processuais que, transitadas em julgado, obstam a repropositura da ação e, em segundo lugar, decisões também que inadmitem o prosseguimento do recurso, ou seja, decisões que não conhecem propriamente do recurso. A segunda parte da minha exposição, que eu gostaria de falar, diz respeito aos motivos rescisórios. O artigo 966, nos seus incisos, nós vemos ali as hipóteses de forma taxativa para que
o autor componha a causa de pedir na ação rescisória. São várias causas de pedir que nós temos ali delineadas pela lei. Por isso até se diz que a ação rescisória é uma ação típica, porque eu tenho ali tipificadas as causas de pedir. Então, eu tenho ali tipificada a hipótese de rescisão de julgado por prevaricação, corrupção, concussão de juiz, por colusão, simulação das partes. Eu tenho a hipótese de ajuizar a ação rescisória por prova falsa. Eu posso ajuizar a ação rescisória por violação à coisa julgada. Eu posso ajuizar a ação rescisória por violação manifesta à norma jurídica. Eu posso ajuizar a ação rescisória por prova nova. Eu posso ajuizar a ação rescisória por erro de fato. Bom, é impossível, evidentemente, no tempo que eu tenho, de tratar todos esses motivos rescisórios. Eu escolhi, diante da novidade, 2 motivos para serem tratados aqui, de uma forma também, não digo superficial, mas de uma forma assim, nuclear, naquilo que verdadeiramente seria importante tratar aqui para vocês. A primeira ideia que eu gostaria aqui de tratar é o inciso 5 do artigo 966. Então, diz o seguinte: a decisão de mérito transitada em julgado, e aí eu agregaria aqui as hipóteses do parágrafo 2º, incisos 1 e 2, também a decisão processual que obsta à repropositura da ação, e também as decisões que inadmitem recurso, né, podem ser rescindidas quando houver manifesta violação à norma jurídica. Esse dispositivo, o artigo 966, inciso 5, corresponde ao artigo 485, inciso 5, do antigo Código de Processo Civil. No código anterior, esse inciso ele tinha a seguinte redação: a sentença de mérito transitada em julgado poderia ser rescindida quando houvesse violação à literal disposição de lei. No atual código é quando a decisão de mérito violar manifestamente norma jurídica. Então, a gente tem a troca de uma palavra lei por norma. Isso, do ponto de vista, talvez, atécnico, na prática forense, ou ainda de uma forma, talvez, sem muita atenção, a gente poderia dizer o seguinte: trocou lei por norma, é a mesma coisa. No entanto, filosoficamente, e no modelo do atual Código de Processo Civil, só me restam 5 minutos, eu estou sendo alertado aqui, e eu vou já me encaminhar para o final. No modelo atual do Código de Processo Civil, a expressão lei, a expressão, melhor dizendo, norma, como está no novo Código de Processo Civil, ela é muito mais ampla do que a palavra lei. Lei, no sentido do Código anterior, queria dizer o texto jurídico. Então, ou seja, quando a decisão violasse o texto jurídico, caberia a ação rescisória. E hoje, filosoficamente, a gente entende que lei é completamente diferente de norma. E eu digo mais, o texto é completamente diferente da norma. O texto é o prescritivo, é aquilo que está escrito ali. A norma, na realidade, seria o resultado interpretativo do texto. Ou seja, e quem dá o resultado interpretativo do texto é o operador do direito. E o último operador do direito a dar essa interpretação ao texto é sempre o Poder Judiciário. E isso abriu um flanco bastante grande em termos de cabimento da ação rescisória. Se antes, simplesmente, a ação rescisória era cabível para indicar o texto da lei, violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, violou o artigo 20 do Código Civil, violou o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, hoje a gente pode dizer que a ação rescisória serve para isso também, mas serve ainda para mostrar que a ação rescisória pode ter como fundamento de causa de pedir algum precedente, porque o precedente dentro do modelo atual do Código de Processo Civil também é norma. Assim, nós podemos ter a ação rescisória fundada na violação de um determinado precedente, sobretudo nos precedentes que são ditos por obrigatórios, aqueles que estão expostos no artigo 927. Aí eu estou dizendo, evidentemente, precedente num sentido muito amplo, porque ali dentro a gente poderia discutir o que, de fato, realmente é precedente, o que não é precedente, o que é súmula, o que não é súmula, etc. Mas o fato é o seguinte, que a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que hoje a ação rescisória ela é cabível também
contra decisões que violem precedentes, contra decisões que violem súmulas, contra decisões que violem súmulas vinculantes. Esse é um ponto que me parece bastante importante, e isso trairia também, talvez, uma nova forma de se ver a temida súmula 343 do Código de Processo Civil. Evidentemente que eu também aqui poderia falar de um outro motivo rescisório, bastante importante, e que tem uma abrangência muito grande, e que é pouco trabalhado pela doutrina e pouco visto pela atual jurisprudência que aplica o novo Código de Processo Civil, que diz respeito ao motivo da prova nova. O Código anterior falava em documento novo, aquele documento novo, assim entendido, aquele que existia à época da decisão rescindenda, mas que, por algum motivo, não pôde ser usado no processo originário. O Código substitui a expressão documento novo por prova nova. Evidentemente que a expressão prova compreende também documento, mas compreende também outras provas. O desafio, na realidade atual, para quem vai operar com a ação rescisória, atualmente, seria, na realidade, verificar se essa prova nova, eu poderia produzi-la dentro da própria ação rescisória, ou eu teria que documentar esta prova nova. Então, por exemplo, imaginemos que houve originariamente uma ação de investigação de paternidade que foi julgada improcedente e, na oportunidade, não foi realizado o exame de DNA por qualquer motivo, né? Imaginemos que o sujeito investigado era de uma determinada religião que não permitia o colhimento do seu sangue ou de qualquer parte do seu corpo para que fosse feito o exame de DNA, e por isso não foi realizada a prova. Por algum motivo, esse sujeito posteriormente abandona a religião e agora ele pode se submeter àquela prova. A ideia seria o seguinte: se com base agora no conceito de prova nova do novo Código de Processo Civil, eu poderia ajuizar a ação rescisória com base no DNA, no exame de DNA, percebam que não é documento, não é? É uma prova técnica, é uma prova pericial, portanto, se constitui em um outro modelo. Na ação rescisória, eu poderia utilizar esse novo argumento para dizer que o sujeito agora não é mais testemunha de Jeová ou alguma coisa nesse sentido, de uma determinada religião, não é, que não possa colher ali o seu sangue, e agora ele pode se submeter a esse próprio exame. Então, a ideia seria a seguinte: eu posso realizar o exame do DNA na própria ação rescisória, ou eu preciso, antes, realizar esse exame antes da propositura da ação rescisória, para aí dar efetividade ao próprio conceito de prova nova, que significa que é aquela prova que já existia na oportunidade, mas que, por algum motivo, eu não pude fazer uso dela. A resposta me parece bastante simples, até porque aquilo que a coisa julgada representa no processo, né, é um elemento de segurança jurídica, que você não pode ajuizar a ação rescisória pretendendo fazer a prova nova durante a ação rescisória. Essa prova precisa ser feita antes. Daí, talvez, a importância de determinados mecanismos dentro do Código de Processo Civil, como, por exemplo, a produção antecipada de prova, uma medida preparatória para que você conquiste essa prova nova e possa dar suporte à própria ação rescisória. Eu gostaria de terminar a minha exposição com o último pressuposto para o cabimento da ação rescisória, que diz respeito ao prazo para a sua propositura. Segundo o artigo 975 do Código de Processo Civil, a ação rescisória pode ser proposta até 2 anos do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Da última decisão proferida no processo. E aqui nós encontramos um problema, porque, segundo o artigo 356, dentro do processo, nós podemos ter diversas decisões e diversas decisões que possam suportar o ajuizamento da ação rescisória. E a ideia que se tem é a seguinte: bom, o sujeito formula um pedido de dano moral e dano material. Por qualquer motivo, o pedido de dano moral é julgado antecipadamente. E, contra essa decisão, não há recurso. Nós temos aí o trânsito em julgado, porque não houve recurso e temos uma decisão de mérito, transitada em julgado. O processo segue para o julgamento do dano moral, do dano material.
o dano material é julgado depois de 3 anos. E essa decisão também transita em julgado. Eu tenho 2 objetos rescindíveis aí, percebam. Eu tenho a decisão de mérito a respeito do dano moral e eu tenho a decisão de mérito do dano material. E as decisões transitaram em julgado em momentos diferentes dentro do processo. Seguindo o que está escrito no artigo 975, na sua literalidade, e que não deixaria sombra de dúvidas para entender que o prazo da ação rescisória começaria a fluir da última decisão no processo, no caso do meu exemplo, seria da decisão a respeito do dano material transitar em julgado, começaria a correr o prazo para desconstituir esta decisão e também a outra decisão que transitou em julgado anteriormente. Percebam, o texto é claro, a ação rescisória decai em 2 anos e seu prazo tem início a partir da última decisão transitada em julgado. Ela é um repuxo, digamos assim, um pouco mais, eu diria até, da súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça. Né? No entanto, me parece que, de forma ilegítima, parcela da doutrina tem entendido que a ação rescisória teria momentos diferentes para ser proposta dentro desse processo. Isso, de certa forma, me dá uma desconfiança muito grande por parte dessa doutrina, que perdeu o seu debate parlamentar. Ou seja, esse foi um dispositivo que foi inserido lá, essa parcela da doutrina impugnou esta proposta legislativa, só que ela perdeu o debate parlamentar. Só que, em sede doutrinária, nada obstante tenha perdido o debate parlamentar, continua a construir uma interpretação que me parece manifestamente ilegítima. Bom, meus caros, o meu tempo esgotou, eu verdadeiramente teria outras coisas para falar acerca da ação rescisória, e o que eu disse aqui, me parece que eu normalmente cito isso nas minhas exposições, que nesse momento do Código de Processo Civil, talvez não tenha o certo, não tenha errado, né? Como diz Raul Seixas, não tem certo, não tem errado, todo mundo tem razão, o ponto de vista que é o ponto da questão. Eu tentei passar aqui o meu ponto de vista e fico à disposição para perguntas, dúvidas e, sobretudo, divergência, que nesse momento é muito saudável. Obrigado mais uma vez.